o impacto que o meio que a pessoa convive gera, né, na pessoa. A um nível tão profundo que, assim, estudei teorias lá e práticas, né, que a gente viu, prédios, hospitais, que são projetados de uma forma para melhorar na recuperação de pacientes oncológicos, por exemplo. Aonde se coloca o sol em relação ao prédio, sabe? Sim. Contemplação, e aí vem essa coisa de inserir a natureza, de inserir elementos naturais. A gente é animal, né? A gente esquece um pouco disso. O ser humano, ele tem que estar muito linkado às suas origens, né? Sim. Então, por isso que é tão gostoso. Por que a gente gosta de ter piscina em casa? Muitas vezes a gente não usa. 90% dos meus clientes que você pergunta num briefing, que você vai fazer a reforma, qual é a frequência de utilização dessa piscina? Uma vez por ano, 2. Baixíssima. Mas a piscina, ela é um elemento natural contemplativo. Ela complementa o seu quintal, sua área de lazer. Então, mais que mergulhar, usar e ter a criançada para curtir aquilo ali, você contempla. O espelho d'água é algo muito... e aí a gente vai falar... E se eu for adentrar aqui, a gente vai longe. A água, a iluminação natural, a vegetação, tudo isso que é inserido dentro dos espaços, ela conecta a gente à nossa origem, né? E isso é muito impactante, muito. Muito Resulta em comportamentos e no ambiente de trabalho também, né? Que a gente faz área de descompressão, inserir elementos em que promove a criatividade e a felicidade do colaborador. Então, a gente tem muitos gatilhos. O ser humano é feito de vários gatilhos e a arquitetura, ela tá ali. De forma talvez um pouco imperceptível para uns, mas quando você entra no ambiente e fala assim, nossa, tô me sentindo diferente. Sim. É isso. Em resumo, é isso. Por isso que é tão apaixonante a área. Fantástico. Parabéns. Obrigada. O olhinho até brilhou. Brilha, sai corações. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Hoje eu estou com uma arquiteta aqui. Ela vai contar um pouco da história. Muito linda, já foi Miss. Arquiteta Ive Lucas. Fala, Ive, tudo bem? Tudo bem, Lúcio? Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui participando do seu podcast. Legal. Conta um pouco pra gente quem é a Ive. Desde o começo? Desde o começo. Bom, uma misturinha um pouco de algumas áreas, né? Além da arquitetura, me fizeram chegar até onde eu estou agora. Tem muito chão pela frente ainda, construindo a carreira há pouco tempo. E, bom, começando pelo início, né? A construção de escolher a profissão, a arquitetura para atuar, começou acho que desde o colégio. Eu tive um meio que me incentivou a isso. Meu pai é engenheiro civil. Ah, é? Trabalha na área ou não? Atua na área. Hoje ele atua na área, mas ele foi muito tempo do ramo corporativo também. Trabalhou muitos anos na multinacional. Mas sempre teve a alma de engenheiro, construí algumas vezes, né, entre um trabalho e outro. Até perguntei porque é um colega de profissão, né? Sim. De repente eu conheço seu pai, não sabia. Qual que é o nome dele? Alan. Fala, Alan, beleza? E hoje ele retomou de novo, tá construindo novamente. Mas eu desde pequena cresci vendo, folheando revista de decoração, de arquitetura. E isso, confesso que me estimulou bastante. Mas as aptidões, nunca desenhei bem, fazia aquela casinha de palitinho, nunca fui boa no desenho à mão livre, porque todo mundo acha que, nossa, você deve desenhar super bem, né, por ser arquiteta. Não desenho super bem. Sim. Até hoje, meu levantamento que a gente faz à mão, só eu entendo, vira receita médica, né, receituário médico, que depois eu entendo as minhas cotas, as medidas ali.
Mas desde a época de colégio, eu sempre fui a responsável incumbida de trabalho de classe, assim, que tinha o grupo, eu era que fazia o cartaz. Sim. A caligrafia era sempre a minha, eu que fazia as margens e fazia todo o layout do cartaz. Então, trabalhos manuais eu sempre tive bastante aptidão, sempre gostei. Legal. Bastante detalhista. E isso me fez sempre olhar para esse lado, né? Da decoração, da construção civil. Tendo meu pai como engenheiro, que foi uma referência que pesou bastante também. E aí decidi desde o colégio que eu queria fazer arquitetura. Beleza. E aí você estudou na Univap, você falou aqui na cidade mesmo, né? Estudei na Univap, tenho 13 anos de formada. Mas bastante, hein? 13 anos já... Tô velhinha já. Não parece, hein? Tô atuando como arquiteta tem de 4 a 5 anos, eu não sei exatamente, acho que quase uns 5 anos já. Sim. Mas eu sempre transitei em algumas áreas, eu nunca... eu tô vivendo mesmo da arquitetura tem 2 anos. Sim. Porque eu estive em outras áreas que envolvia arquitetura também, mas eu nunca mergulhei mesmo de cabeça, né? Até uma hora que chegou o momento que eu falei, bom, é isso mesmo que eu tenho que seguir, e me arrisquei, tô aí atuando. Beleza. Então, Ive, fala um pouco sobre a sua formação acadêmica. Então, me formei em arquitetura e urbanismo na Univap. Formei em 2010. E depois, nesse meio tempo, entre uma tentativa e outra, né, na carreira, eu me especializei em neuroarquitetura. Neuroarquitetura? Foi minha última. É ligada à psicologia? É a neurociência aplicada na arquitetura. É um termo que... legal isso, hein? Foi adotado esse nome, né? Mas depois da pandemia, que os projetos tiveram uma característica diferente, assim, né? Uma importância na vida das pessoas e criou-se um conceito mais humano dos projetos. Sim. Então, eu achei interessante surfar essa onda também. Acho que voltado também à minha atuação com meditação, yoga, essas coisas me fizeram ir para esse lado e que somou demais, assim, na execução dos projetos. Fiz também gestão de projetos e também em especialização e experiência profissional, né? Você comentou aqui, né, quando a gente estava fazendo o briefing, que trabalhou na Vale do Rio Doce. Sim. Que tinha como que é o nome? Uma estação? Na verdade, aqui, o site aqui de São José... um site, né? A gente tinha... Um escritório da Vale aqui em São José. Na verdade, era um site grande. A gente tinha mais de 15 mil metros dentro do parque. Nossa, era gigante. muito grande. A gente tinha... Era um centro de pesquisa e desenvolvimento de energia limpa. Na verdade, era uma parte, uma alça da Vale, né? Era Vale Soluções em Energia. Então... A empresa era destinada a criar soluções em energia limpa. Eu ia falar filial, tinha fugido a palavra aquela hora, tinha uma filial. Não era filial, era Vale mesmo, sim, mas ela era uma parte da mineração, né? Então a gente desenvolvia estudos e pesquisas para obter energia limpa para compensar, né? Toda a outra parte que a mineradora acaba trazendo para a natureza, prejudicando um pouquinho. Então a gente tinha esses estudos que desenvolviam essa energia limpa. E era um site bem grande. Quando eu entrei, eu comecei como estagiária, eu fui contratada como arquiteta lá, na área de manutenção predial. Estagiária, então você estava na faculdade ainda? Estava na faculdade. Sim. Antes da Vale, eu fiz estágio na arquitetura, que foi na área de planejamento urbano. Prefeitura? Na prefeitura de Jacareí, junto com a Prolar. Então, a gente fazia pesquisa e desenvolvia projeto para habitacional. Esse estudo fez parte do plano diretor na época. Foi um projeto bem bacana que a gente desenvolveu. E a gente batia nas casas, fazia o levantamento de quantas pessoas que moravam. Quase que o IBGE, sabe? Sei. E aí a gente começou desde esse processo de entrevista com os moradores e desenvolvemos o projeto social também, que foi bem interessante. Aí, depois disso, fiquei acho que 1 mês e meio dentro, hoje é a Vituso, né? Sim. O Marquinho, mas antes era Costa e Vituso na época. E quando eu estava começando o estágio lá com eles, ia trabalhar em obra mesmo,
Aí eu fui chamada para fazer o processo seletivo da Vale, né? E aí então eu entrei e fiquei 5 anos lá, que foi o tempo que a Vale também durou aqui, mais ou menos. Sim. Como que é uma arquiteta trabalhar, né, na Vale do Rio Doce, energias limpas? Qual o tipo de projeto que um arquiteto dentro de uma indústria assim, né, que era uma empresa gigante, faz dentro de uma empresa desse porte? Quando eu entrei na Vale, Lúcio, o site tinha acho que 70 funcionários, era um escritório mesmo, Enorme. Pequeno. Não, até que pequeno. Oh, 70? Mas chegou a 3.500. Então, E eu vi esse crescimento, né, que foi muito rápido lá dentro. Então, questão de layout e recebimento de obra, a gente foi desenvolvendo prédios para pesquisa, a demanda de trabalho foi aumentando. Lá dentro mesmo? Lá dentro mesmo. Então, eu ficava responsável pela manutenção predial, desde da frota de veículo até o descarte de lixo, sabe? Então, Sim. a gente cuidava de toda a parte de manutenção de prédio, subestações, e também fazia o recebimento de obras, né? Das novas obras, a implantação, né? Então, tinha bastante atuação em projeto, mas foi aonde me deu, assim, uma experiência corporativa e administrativa muito boa. Porque a Vale já, né, toda com o processo todo pronto. Imagino, né? Então foi bem interessante, foi uma experiência É uma muito multinacional, boa. então aqueles processos, tudo bonitinho, tudo certinho. E é muito interessante você trabalhar numa grande empresa. Eu trabalhei na ampliação da Revap, quando estava na faculdade ainda. Pô, para mim foi uma experiência fantástica, né? Tinha todos os processos, a medição, tudo bonitinho. Antes disso, trabalhava com meu pai fazendo obras ali. Então, apesar de ter muita experiência com obra, não tinha todos os processos bonitinhos. Então, é bom você passar por essa experiência e conhecer tudo isso, né? Muito, é muito engrandecedor mesmo. Legal. E aí, a Vale, ela fechou, o que aconteceu? Ela parou de investir nessa área de... Na época que eu trabalhava lá, ela era 50% estatal, 50% privada. E aí, as questões políticas fizeram a empresa fechar. É uma pena, porque um propósito tão interessante, né, de gerar energia limpa. A gente tinha projetos até de incinerar lixo da cidade inteira, porque a gente tinha uma gasificação gigantesca lá. Então, era uma estrutura muito grande. Rodava motor da Siemens. Vinha outras empresas para usar a nossa infraestrutura que a gente tinha, mas a gente não gerou receita por um tempo, né? Mas por questões políticas mesmo, como eu havia falado. Aí eu vi a Vale fechando, né? Foi assim, fiquei na última gota ali no finalzinho, porque eu também cuidava da parte de habits e aprovação de projeto em prefeitura. Então, eu estava envolvida, sabia onde estava passando legal. Então, tudo já ali. dá uma experiência também, essa parte de prefeitura e tal, tudo é bem chatinho, né? Eu vivia lá na prefeitura, porque como os prédios viviam em constante ampliação, a gente tinha que estar o tempo todo com bombeiro aprovando o projeto. Então, assim, toda a infra. Né? Então, aí eu fiquei lá no restinho mesmo, quando a Vale fechou. Aí eu tive um período que a gente até participei de um processo para entrar na Vale de Fortaleza, né, que é a PCEM, que é uma área portuária, que é uma outra alça da Vale também, mas é outra frente de trabalho. Algumas pessoas foram transferidas para lá. Aí, quando eu estava indo para lá, uns contratempos pessoais me fizeram ir. Não era para eu ir mesmo. E acabei ficando aqui em São José. Beleza. Aí foi quando eu tentei me arriscar em outras áreas. Parecia que eu não queria assumir a arquitetura de alguma forma, né? Sim. Essas outras áreas que você falou foi trabalhar como modelo? Ou... não, você falou que trabalhou como modelo praticamente a vida toda, né? Na verdade, a área de modelo eu nunca larguei, assim, sabe? Não largo o osso até hoje, ficando velhinha, daqui a pouco fazendo campanha de idosa, Não tem problema. Pagando não tem problema. Tá tudo certo. A carreira como modelo, ela sempre andou em paralelo, assim, né? Desde os 7 anos de idade foi quando eu comecei a atuar. Também foi outra coisa que... eu tinha uma certa resistência. Qual que são as demandas que aparecem? Diversas. Muita. Ao ponto que chegou um momento que meu professor virou e falou assim, olha, Ivy, é o seguinte, ou você escolhe esse modelo,
porque você é uma boa aluna, eu não quero te perder como aluna. Ou você vai se dedicar aos seus estudos. Madura, porque vira e mexe tinha casting para fazer em São Paulo. Quantas vezes eu fiz prova com o Bob na cabeça, porque depois de prova tinha desfile. Assim, já estava cansada de viver essa dualidade, né? Sim. E aí, como eu fiquei no ramo corporativo por alguns anos, eu não me vi muito segura de assumir a arquitetura. Apesar de mexer com projeto, com obra, né? Obra Sim. pura mesmo lá. Eu não me via arquiteta de fazer uma decoração, de fazer um projeto arquitetônico, de construir uma casa. Mas acho que é uma crença limitante. Foi total preconceito meu. Sim. Pessoal mesmo. E aí eu não me arrisquei, tentei transitar em outras áreas. Eu cheguei até a me interessar, Lúcio. Olha que loucura, né? Eu vi, na época que eu saí da Vale, eu comecei a dar uma pesquisada no mercado. Eu tentei me reinserir de novo, mas foi uma época que as empresas estavam... Lembra aquela época que todo mundo estava sendo mandado embora, tudo fechando? Tem várias, né? Sempre tem uma dessas. E aí foi bem difícil a me reinserir no mercado, ainda mais que as pessoas, por mais que eu tivesse um know-how na área que eu atuava, às vezes eu tinha uma vaga que era exatamente o que eu preenchia, só que era arquiteta. As pessoas já faziam uma eliminatória, um filtro, porque geralmente é a engenharia que fazia. Eles contratavam primeiro um engenheiro. Então, assim, tinha um certo preconceito. O meu preconceito veio um pouquinho daí, sabe? Sim. O que uma arquiteta está fazendo numa empresa de engenharia? O que uma arquiteta vai cuidar de uma infraestrutura e manutenção de um prédio? Não, mas tem bastante. Embraer e tal, todos têm. Sim, mas eu não sei. Na parte mais de design, é claro. Eu acho que viam mais isso. E o meu estava um pouco mais atrás, sabe? O meu pé era um pouco mais fabril, assim. Então, por muito tempo, eu ainda tentei me reinserir, mas não deu muito certo. Eu gostava muito da área que eu atuava. Sim. E aí, o que eu fiz? Eu busquei, pesquisei, e aí eu vi que tinha algumas arquitetas dando muito certo, fazendo cenas de eventos. A pessoa era contratada para fazer o projeto 3D do seu casamento, da sua festa de 15 anos, do seu evento. Olha que legal, isso eu não tinha ouvido ainda, hein? E eu segui uma arquiteta referência nisso. Eu falava, gente, a mulher tá bombando, que mercado bacana. E não tem, Sim. né? E eu sempre também cresci com o preconceito de que, poxa vida, ser mais uma arquiteta no mercado... Sabe aquela coisa de... É medo mesmo. Sim. A gente usa um monte de gatilhos nossos, né? Sim. De, não, Você eu tem não que ultrapassar vou encarar. essa barreira. Exatamente. Então, eu fiquei por muito tempo me sabotando. Tentei ir para esse mercado. Odiei com todas as forças. Cheguei a fazer alguns eventos. Fiquei 1 ano nisso aí. Mas me desculpem as noivas, mas eu prefiro lidar com os meus gesseiros, meus pedreiros, meus azulejos, porque noiva é um negócio complicado. Ela não sei, é o momento dela. Então, assim, ela usa aquele 1 ano pra te apurrinhar o ano inteiro. E aí é mensagem de madrugada, sabe? É um negócio que não tem muito limite. Eu me estressei demais, eu não tinha final de semana. Eu falei assim, não. Ainda mais os casamentos são no final de semana, né? Os eventos acontecem no final de semana. E acompanhar isso não era só o final de semana, era um processo de 1 ano mesmo. Então, não gostei. Foi uma experiência interessante, valeu como aprendizado também, mas falei, não, definitivamente eu não quero mexer com isso. Para eu conquistar esse mercado, ter que passar por essa coisa do evento, eu até peguei um ranço, assim, de evento, sabe? Porque eu comecei a ver aquela coisa tão rotulada de casamento, aquele protocolo todo que eu falei, gente, no dia que eu casar, eu não quero que seja assim. Sem festa, ou senão a festa vai ser diferente. Porque virou um mercado, né, mesmo, né? E as pessoas se perderam um pouco, eu acho, assim, né? Em comemorar de forma muito exacerbada. Mas, enfim, não é o foco. Migrei para essa área, não gostei. E aí, depois disso, eu retomei. Foi quando eu falei assim, não, bom, acho que eu vou assumir a arquitetura. Sim. Não vou desperdiçar uma faculdade. E, eu, assim, por incrível, eu sempre gostei, né? Só que eu tinha inseguranças. Sim. E aí foi quando a minha prima me chamou como sócia pra gente abrir um escritório. Ela não é arquiteta não também? é arquiteta,
Mas ela estava envolvida no meio porque o marido dela é construtor, dono de imobiliária, já tinha todo o network envolvido ali. E ela queria também, além de mexer com essa questão... Quem que é sua prima? Viviane Franceschini. Eles queriam, além de mexer com essa área de projeto, também comercializar móveis avulsos, móveis de... Construir para venda. Exatamente. Entendi. Ter uma estrutura que a gente tivesse todo o processo, né? Projeto, acompanhamento de obra, fornecimento de produto. E aí, nessa sociedade, a gente ficou por 2 anos. A gente montou um escritório, fez uma estruturazinha legal, tinha uma equipezinha nossa. Só que a demanda foi aumentando e a gente não conseguiu assumir tudo, né? Entendi. Fiquei um pouco traumatizada com essa coisa dos planejados também. É um negócio que ou você se envolve de cabeça ou você mergulha de cabeça, porque é um processo... Vocês estavam executando um planejado? Complexo. Móveis de fábrica que vinha lá do sul. Ou então a logística, administrar logística, acompanhamento, montagem. Eu falei assim, não. Aí eu falei, Vi, é muita coisa, não tá dando, vamos separar. E foi super, assim, tranquilo. Ela ficou com a loja, aí ela montou mesmo o showroom. Hoje a loja dela é linda, maravilhosa. Inclusive, eu sou cliente dela, né? E vice-versa. E eu fiquei com o projeto. Sim. Isso foi em dezembro de 2020. A pandemia começou em 2020? Acho que foi março, abril, né? Por aí. Ai, não me lembro. No ano seguinte, foi em dezembro. Só sei que aí a gente fechou, eu fui pro home office. E em dezembro, janeiro, fevereiro começou o negócio da pandemia. Sim. E eu tava em casa. E foi quando a demanda começou a aparecer. Aí foi quando aumentou bastante. Tava com um estagiário trabalhando comigo. E foi quando eu falei, bom, acho que existe demanda, vou tocar, né? E aumentou bastante o número de clientes. Todo mundo sabe que a pandemia fez isso explodir, né? E aí eu comecei a viver de arquitetura mesmo. Maravilha. Olha, eu vou falar para quem está assistindo aqui, porque é um programa ligado à arquitetura, então diversas pessoas que estudam arquitetura ou que estudaram arquitetura e têm um medo de seguir, né, na carreira profissional como arquiteta. Primeiro, trabalho, tem à vontade. Emprego, CLT, não existe. Então você estava procurando uma coisa ali atrás, quando você estava comentando, eu não me encaixava. Isso não é para a indústria. É que nem um advogado. Então tem milhares de advogados aí, profissional liberal, né? Então a arquitetura é uma profissão profissional liberal. Sim. E as pessoas têm medo, por quê? A gente vem com a história, né, do trabalho, que assim, o pai trabalhava numa fábrica, tal, tudo certinho. Só que o momento atual ou daqui para frente, isso já não é mais a mesma coisa, entendeu? Não. Então, o arquiteto, quantos arquitetos que você conhece ou vocês aí conhecem que trabalha numa empresa CLT, tudo certinho? Não, ele tem um escritório, presta serviço, ele pode fazer jobs para outros colegas de trabalho, né? Então, ele funciona dessa forma no mercado. Então, você que tem medo de empreender, vai lá, acredita em você e vai empreender. Esse é o caminho, né? É um ótimo conselho Redes mesmo. Sociais, para você divulgar o seu trabalho, o seu talento, mostrar tudo que você faz. E aí você vai ganhando o seu espaço no mercado. Sem dúvidas. Não é? Que aí você falou, aí eu comecei na pandemia. Como é que foi? Conta pra gente aí. Primeiro aquele susto, né? Pandemia. Foi. A gente deu uma pirada boa, né? Mas foi aquela coisa que todo mundo estava dentro de casa, observando a casa, né? Olhando o lar com outros olhos, fazendo home office. Então, as coisas começaram a incomodar. Sim. E aí a busca por renovar, né, os ambientes e repaginar ou sair do apartamento enclausurado e ir para uma casa. O lar voltou a ser muito valorizado na pandemia, né? Sim.
E esse mercado da construção civil, principalmente aqui na região, eu não sei se esse reflexo foi no Brasil inteiro, mas na região foi muito marcante, né? Muito marcante. E então acho que quem surfou essa onda, né, de pegar, retomar ou começar nesse período se deu bem. Com certeza. Porque a procura foi muito grande. Então foi quando eu comecei a me soltar mais. Falei, bom, apesar de não ter tanta atuação assim, né, na prática como arquiteta, vou arriscar, porque, poxa vida, já trabalhei em tantas áreas, já lidei com pessoas em outras áreas. E outra coisa, você já trabalhava com projetos. Já. Então você não é uma arquiteta inexperiente. Não, você entendeu? Eu acho que é bem aquilo que você falou, a gente cresce, você né? tem que ultrapassar a crença limitante. É aquela coisa quem foi do mundo corporativo, poxa, CLT, salário que pinga bonitinho, PLR no final do ano, seguro-saúde, vale-refeição, tudo isso é um negócio que vai deixando você encapsulado. Sim. Você vai, inclusive, se perdendo, porque você nem sabe se é isso mesmo que você gosta mais. Sim. Mas você tá ali, porque é seguro, porque é estável. E quem entrou na Vale naquela época, vinha gente do Brasil e do mundo, inclusive, inteiro, para fazer carreira na Vale. Porque, gente, uma empresa sólida. Quem imaginou que a Vale aqui fosse fechar, né? E é isso. Que determinadas profissões nasceram para ser autônomas. E eu não queria assumir isso. Eu tinha preconceito, medo, insegurança. Mas aí, quando eu me joguei, a coisa aconteceu e a procura, né, foi aumentando, a demanda foi aumentando. Ainda tentei dar uma fugida nesse meio tempo. Eu tive um cliente que ele, na verdade, era meus professores de meditação e yoga, que queriam comprar acabou a pandemia, eles quiseram migrar do online para um espaço físico, né? E aí eles compraram um espaço e quiseram reformular esse espaço e me chamaram para fazer o projeto de reforma. E assim, foi um negócio surreal, porque eles queriam fazer a toque de caixa, aquela coisa do Ive. No final eles contaram, mas você vai ter que fazer o projeto e executar em tantos dias. Eu falei, não dá. Não dá. E aí, perigoso você assumir uma coisa sabendo que aquele prazo é muito curto. Por quê? Se você fala que sim, o que vai acontecer? A expectativa vai ser gerada. A chance de não dar certo é muito grande. E aí não deu certo, a culpa é sua. Você falou que você fazia. Entendeu? Então, é melhor ser realista. Falar assim, isso aqui não vai dar certo nesse prazo. Mas a gente pode fazer com esse prazo aqui. Porque o cara sonha, não, você vai fazer da noite pro dia. Cara, não é assim que funciona. Exato. Mas eu, na minha loucura, assumi, Lúcio. Eita! E aí? Assumi o desafio. Ó, batata quente. Sim. Precisava passar por isso, porque foi outro processo que me ligou em várias outras coisas e foi bem interessante. Depois que eu entreguei o projeto, consegui em tempo recorde. Mas era o projeto, não era a obra? Era o projeto e a obra, e execução. E assim, detalhe, era dezembro, então no final do ano você assumir uma obra, conseguir mão de obra para isso no fim do ano, é praticamente impossível. Conseguimos entregar. Inauguramos dentro do prazo e ficou um espaço interessante, as pessoas gostaram bastante. E aí eles falavam assim, Ive, depois de ter prestado esse serviço, porque a gente, assim, fiz de tudo para fazer acontecer, até no CEAGESP comprar planta e plantar junto com eles. Eu, assim, literalmente coloquei a mão na massa para fazer o negócio acontecer. A mão de obra estava escassa nessa época do ano e foi um desafio. Assumi esse desafio, deu certo, foi entregue, tudo lindo, maravilhoso. Eles falaram, Ive, a gente tá precisando de alguém como você aqui para trabalhar no nosso espaço. Vem! Gente, eu tava toda envolvida nessa época, né? Com essa coisa de meditação, yoga, tudo. Aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Foi atentador. Mas aí isso não é um trabalho. Não é que não seja um trabalho. Mas não era o seu trabalho. Não era o meu trabalho. O pessoal do estúdio mas de como yoga. eles viram que eu vinha dessa coisa de processos, eu tinha essa coisa empresarial, e que várias coisas que eu olhava ali como arquiteta eu meio que dava pitaco. Gente, tenta fazer isso aqui, não sei o quê. Eu fui meio que me intrometendo, por eu ter já uma certa intimidade com eles também, eles eram meus mentores.
Eles foram vendo esse lado e falaram assim, a gente precisa de alguém assim, nada impede de você fazer, assim, não é emprego fixo, você não tem que bater ponto, você tem um espaço aqui, você administra e gerenciar o espaço. Sim. E em paralelo ir tocando minha área, porque eu tava fazendo alguns projetos, né, nessa época já, porque pandemia e tudo mais. E aí eu topei a loucura, porque mais uma vez eu querendo, né, alguma coisa que me puxe, né, que me leve da arquitetura embora de novo, mesmo gostando. Sim. Que loucura. E aí topei, trabalhei com eles 1 ano lá, foi uma experiência interessante, mas não era o que eu queria, né, sabia que eu podia mais, sabia que eu queria mais. E foi quando a arquitetura foi me chamando de novo, né? E aí voltei. Ela vai fazendo um caminho natural, né? É que nem a água, ela vai fazendo, vai te levando para aquilo. Não tem jeito. E aí, assim, eu fui tendo alguns insights de sentir que enquanto eu projeto, enquanto eu tô atuando mesmo, criando, espontaneamente o sorriso me vem, sabe? Sim. Eu fico, é algo que me preenche muito. Então eu falo, gente, eu não tenho que fugir mais disso. Sim. A arquitetura é a minha vida, eu gosto disso. E aí agora eu nunca mais. Cara, já é uma área maravilhosa. Né? Isso que eu falo para você. Tem trabalho à vontade, muito. É muito abundante. Muito. Interiores, a própria obra, construção, projetos de arquitetura. Então, cara, é diverso, tem muito trabalho, né? Então, é uma área maravilhosa. E você estava com aquele medo, a insegurança, mas você já estava lá na Vale, você aprovava o projeto, você trabalhava com projetos de arquitetura, então tinha conhecimento de prefeitura, conhecimento das ferramentas para executar os projetos, né? Imagino que renderizar, trabalhar no AutoCAD, em outras ferramentas aí. E também o conhecimento sobre processos que você teve lá, trabalhando numa grande indústria que foi a Vale. Então, tem toda a experiência de mão cheia para tocar sua carreira linda e maravilhosa, com certeza. Só faltava coragem. Exatamente. Mas então, até você enxergar, né, que você tem todas essas qualidades, entendeu? É complicado, é difícil. Né? Então, o trabalho vai te dando segurança. Cada dia mais você vai trabalhando, você vai solidificando a sua carreira ali, criando raízes na profissão, né? Sim. Fantástico. Sim. Muito legal. Tem umas imagens aqui de uns projetos da IVE. Vamos mostrar aqui. Põe na... Olha lá. Esse é interiores, né? Esse é de interiores. É foto? Não, é render. Esse projeto está em execução agora. Esse foi um caso interessante. Foi um projeto nos Estados Unidos que eu fiz e acabei indo para lá por conta desse projeto. Poxa, não tá precisando de complementares também? Queria ir fazer um projeto lá e ir lá para os Estados Unidos. Que chato, né? Fazer uma viagenzinha a trabalho. Cliente bom, né? Maravilhoso, Muito legal. Foi uma experiência bem interessante, porque muito lindo. É um mercado muito diferente do nosso. Imagina. A gente fala, internacional e tudo mais, Estados Unidos, brasileiro vislumbra muito isso, né? Sim. Mas eu fiquei muito feliz de ter ido e ter constatado que o nosso mercado, principalmente para a área de interiores, ele está muito à frente. Muito. Cara, a arquitetura do Brasil é linda demais. Não perde nada pro mundo. A gente tem muita opção aqui, Lúcio. A gente tem uma gama de materiais, uma gama de produtos que outros países... E aí você chegou lá, dificuldades, né? Não encontrava aquilo. E aí eu entendi, eu falei, mas você foi para executar a obra. O meu cliente brasileiro, estando lá, eu especifiquei as coisas. Eu falei, olha, eu vou fazer a especificação com o que eu conheço daqui. Sim. Mas é algo próximo que você vai chegar aí, né? Ele foi, não tem nem próximo. Você não tá entendendo. Eu falava assim, não, faz uma chamada de vídeo nos lar centers loja. Lá. E, cara, são ver. Gigantes as lojas. Não, gigantes. E assim, é tudo mais tudo do de mau mesmo. Gosto, né? Mais do mesmo e muito feio. Muito feio. O brasileiro tá muito à frente. Tá muito à frente. A gente tem um bom gosto, uma variação de material. Pra você ter ideia, eles não usam porcelanato lá. Não usam porcelanato. É raríssimo. É o quê? Piso frio? Aqueles... Madeira, em tudo. Ou madeira, banheiro...
é aquele... Sabe aquele material de banheira? Que parece... é um polipropileno. Uma composição ruim, plástica, Sim. que eles revestem os banheiros. É uma coisa de louco. Além de feio. Iluminação. Horrível, horrível. E aí, assim, fiquei desesperada lá, né? Eu falei, gente, vamos começar a exportar as coisas pra lá, porque... E você sabe que o meu cliente chegou a pensar nisso, porque ele morava no Brasil e ele tinha direito a um container cheio pra fazer a mudança dele. Como ele mudou com quase nada, ele falou, Ive, eu acho que eu vou fazer isso. Vai trazer tudo. Esse projeto, a execução desse projeto vai começar agora, né? Esse é o banheiro da suíte, né? O lavatório. Mas, assim, a reforma foi da casa inteira. Agora a gente tem um projeto aqui da Arte Café, Cleo. Cleo Arte Café. Esse projeto foi... O Cleo é uma homenagem do dono, né? Que é a esposa dele, que é falecida, chamava Cleofi, uma querida. E aí a gente planejou esse café aí, um cantinho bem a cara dela. E que, na verdade, é um café, mas vai funcionar também como happy hour, vai atender o prédio que é comercial hoje, né? Sim. Fica numa localização ótima em São José dos Campos. E tem lá fora uma vista maravilhosa. Do Arco da Inovação, né? O Arco da Inovação de São José, né? Que virou muito cartão bonito postal ali, cartão postal. E então eu falei, bom, é um lugar que a princípio a gente ia fazer só a areazinha do café ali, que é um balcão e tudo mais. Mas eu falei, gente, tem tanto potencial isso daqui, por que a gente não explora mais, né? Levamos pra Assembleia, o prédio aprovou, super gostou, e aí a gente vai executar agora, vai começar a reforma logo, logo. Esse é uma área de descompressão de um escritório de engenharia em São José também. É uma área que serve como refeitório, uma sala de descanso. Esse conceito, né, tá vindo muito, né, da biofilia, das questões orgânicas, dos elementos orgânicos presentes no projeto. Isso traz uma paz, tranquilidade e estimula, né, a criação, a criatividade. Como a palavra diz, descompressão. O cara dá um relax ali no meio do expediente, né? Às vezes almoça, dá um tempinho ali. Então, é muito legal. E muitas empresas estão fazendo essa área aí. Esse é o mesmo projeto lá dos Estados Unidos. É a sala, né, integrada com a cozinha. Ai, poxa, devia ter trazido uma imagem do antes. É um negócio horroroso. Aí é uma Os reforma, americanos então. Que me desculpem, mas eles têm muito mau gosto, Lúcio. Eu sei como que é. Eu conheço lá. Nossa, As casas são todas iguais. Eles constroem um bairro inteiro. Só tem três tipos de casa no bairro que eu tava lá hospedado, né? Cara, é tudo igual. Para planejamento urbano em si, eu não acho isso ruim. Eu acho bem interessante. Fica uma cidade organizada e limpa, né? Visualmente falando. Mas interiores, poxa vida, aonde a pessoa convive, eu acho que a casa, o lar tem que ter identidade, né, de cada um. E isso é muito pessoal. E se você não retratar isso dentro da sua casa, você entrar num espaço em que você não se identifica, em que você não se sente acolhido, eu acho que isso é muito sério. Os ambientes têm uma interferência muito grande comportamental, né, no dia a dia, no cotidiano. Então, se a gente não dá atenção para isso, e lá é isso mesmo, nas lojas, nos lar centers da vida, a mesma torneira, o mesmo tipo de pedra, o mesmo tipo de revestimento. Você fala, gente, meu Deus, e aí você não consegue fazer. Que é um banheiro, né? É um lavabo, Quarto. É dessa casa também? Esse do mesmo projeto. Outro banheiro aqui. Que é uma cozinha, né? É um apartamento estúdio, né? Que esse conceito veio forte. Em São Paulo já tem isso há um tempo, mas São José, esse mercado tá pegando forma aqui, as pessoas estão aderindo a esse tipo de imóvel. E esse é um projeto interessante. Tipo loft que você tá falando, né? Ele é todo integrado, né? São 50 metros quadrados e aí é um dormitório, cozinha, sala. Esse é um prédio aqui em São José
que eu peguei o projeto para fazer o interior das áreas em comum. Então, todo lounge, churrasqueira, salão de festas, recepção, tem a área comercial deles também, eu fiz, piscina, enfim. Eu fiz a decoração de toda a área comum. E aí, eu acabei pegando uma visibilidade lá dentro, os clientes dos apartamentos. Aqui, em São José, no Jardim Aquários. E aí, a partir daí, os clientes começaram a me chamar para fazer os interiores dos apartamentos, né? Maravilha. Então, peguei um trabalho vai levando ao outro, sim, né? É impressionante. Uma coisa puxa a outra. Placa de obra também é muito legal, porque tá dentro do condomínio ali. Às vezes o cara vai construir uma casa e tem um terreno na rua, e aí o cara vê a sua placa, gosta daquele projeto, e aí ele pode te chamar ali para fazer o projeto para ele também. Depois desse projeto da área comum vieram outros apartamentos, foi bem interessante. Estou lá até hoje fazendo. Aqui? Também, desse mesmo prédio, também é um apartamento estúdio. São os mais recentes, né, que eu peguei. Esse já é um világio? É um világio, são 9 sobrados. Esse projeto eu peguei de cabo a rabo, né, desde a aprovação de prefeitura, isso é em Caraguatatuba. São 9 casas, num bairro super interessante lá em Massaguaçu. E aí eu peguei desde o projeto de prefeitura, aprovação, processo todo, e interiores. Aí ele está sendo executado, tá na fase final já de entrega. E aí a gente fez o renderizado 3D. Legal. Que é uma casa, né? Uma casa. Foto. É foto ou é render? É uma foto. Essa daí eu até postei para mostrar mais o luminotécnico. Foi proposital à noite, né? Mas é uma casa em que interiores também, e o projeto arquitetônico também foi autoria própria. Ive, parabéns aí pela sua trajetória. Muito sucesso. Obrigada. Eu afirmo para você que você tem muita experiência, que você sabe fazer projeto, que você, né, tem já uma arquiteta de mão cheia. Então, deixa o medo de lado, bora para frente e construir uma carreira fantástica aí. Já é uma grande arquiteta, mas ser cada vez maior, né? Obrigado pela sua presença aqui no ManzaCast. O pessoal também que está assistindo, deixa o seu like, siga o nosso canal, tá bom? E nosso canal dedicado a falar sobre arquitetura e engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Quem precisar de um projeto complementar, a gente tem um QR Code aqui da Obratec Projetos, que a gente executa esses projetos complementares para o Brasil todo. Beleza? Pode entrar em contato ali, que a gente vai fazer um orçamento para você. Obrigado, Ive. Obrigada, Lúcio. Um prazer estar aqui. Mais uma pergunta. Você tem um escritório físico? Hoje eu tenho uma sala de projetos, né, de apresentação de projetos. Mas no momento de criação eu gosto de fazer meu home office. Sim. Conto com uma equipezinha aí que me ajuda também, porque a demanda é grande, né? Faço certeza. Acompanhamento de obra. Maravilha. Então é todo o processo, né? Do começo ao fim, da entrega da obra. E quem quiser contratar a Ive Lucas? É mais fácil pelas redes sociais, Ive Lucas Arquitetura, IVY, Lucas Arquitetura, tudo junto. Lá tá um pouquinho do meu portfólio, é só me chamar lá pelo direct que a gente dá o retorno. Beleza. Gratidão a Ive. Obrigado, pessoal, pela audiência e até a próxima.